Se liga só, relaxamento de prisão em flagrante, liberdade provisória, relaxamento de prisão preventiva, revogação da prisão preventiva, relaxamento de prisão temporária e revogação de prisão temporária. Sim, 6 peças, e nessa aula você vai aprender a minutar, a redigir do absoluto zero cada uma delas para a sua segunda fase do exame de ordem em Direito Penal. Não sai daí! Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Penal, a mais uma aula para a sua segunda fase do exame de ordem, e na aula de hoje iremos aprender sobre as 6 peças de liberdade que podem cair no seu exame de ordem. Sim, iremos aprender a redigi-las, né? As 6 peças, você vai aprender nessa aula como que você vai identificar cada uma delas, como diferenciar as hipóteses de ilegalidade e desnecessidade, qual é o fundamento legal de cada uma delas, a competência, o nome da peça, as teses, senhoras e senhores, e os pedidos. Mas antes de começar, como não existe nada grátis nesse mundo, já vai deixando aqui embaixo no vídeo o seu like. No final da aula, deixa aquele comentário maroto se você gostar da aula e se de alguma forma te ajudar, se inscreve aqui no canal. E lembrando que essa aula aqui é um oferecimento do nosso curso de segunda fase em Direito Penal pela Prodigi Preparatório. Então, se você está se preparando para a segunda fase do exame de ordem, que eu acredito que você esteja, afinal você está aqui nessa aula, clica aqui embaixo no link que está na descrição ou fixado no primeiro comentário e conheça o nosso curso. Mas deixa para fazer isso no final da aula, belezinha? Pessoal, aula de hoje sobre peças de liberdade, exatamente aquelas 6 peças que eu citei para vocês no começo da aula, antes mesmo da vinheta, ok? Vamos lá então. Antes de mais nada, eu preciso passar para vocês algumas noções introdutórias e alguns esclarecimentos indispensáveis para que você consiga efetivamente redigir e estruturar essas peças prático-profissionais, tá? Primeiro, não tem como a gente falar aqui de peças de liberdade sem que você tenha um conhecimento prévio e um conhecimento muito sólido sobre as prisões cautelares, tá? Inclusive, lá no nosso curso na segunda fase, eu só trato dessa aula de peças de liberdade apenas depois que eu já esgotei o tema das prisões cautelares, porque se você não tem conhecimento das prisões cautelares, você vai patinar muito aqui nesse conteúdo. Então, se você não estudou ainda prisões cautelares, eu recomendo que você pare essa aula por enquanto, vai estudar prisões cautelares e depois você volte aqui. Lembrando que as prisões cautelares são prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, ok? Então tem que estar bem claro na sua cabeça. Lembrando que aqui no canal do professor Cebrian tem uma aula específica sobre prisões cautelares. É verdade que é uma aula que está em outro formato, porque tem um tempinho, já deve ter um ano, essa aula, não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas ainda assim é uma aula que pode satisfazer as suas necessidades em relação a esse conteúdo. Então, primeiro, pesquise sobre prisões cautelares, veja quais são os seus requisitos, as suas hipóteses de admissibilidade, as suas espécies, porque se você não entender, você não vai compreender as peças de liberdade, beleza? Bom, para você identificar qual é a peça de liberdade que você está lidando na sua prova, no seu exame de ordem, no seu caso prático profissional, basta que você realize 2 passos. Sim, é simples, simples, simples. É claro que é simples depois que você já tem conhecimento sobre as prisões cautelares, né? Mas eu vou partir aqui do pressuposto que você as conhece. Primeira coisa, você deve saber e deve identificar qual é a prisão que você está lidando naquele caso prático profissional. Qual é o momento, né, qual é a situação de liberdade do sujeito. Primeira coisa, identifique com clareza qual é a prisão cautelar que você está lidando. Se é uma prisão em flagrante, se é uma prisão preventiva ou se é uma prisão temporária. Muito cuidado para não confundir no seu caso prático profissional se você está diante ou de prisão em flagrante ou de prisão preventiva, porque muitas vezes, né, o sujeito foi preso em flagrante, mas o juiz converteu converteu a prisão em flagrante para a prisão preventiva, e o momento do processo está na prisão preventiva, ainda que tenha acontecido, né, a prisão em flagrante. Então, muito cuidado com isso. Beleza, professor? Entendi. Primeiro, a gente identifica qual é a prisão
cautelar, né? Temporária, preventiva ou flagrante. E depois? Bom, depois basta você identificar se é uma hipótese de prisão ilegal ou se é uma hipótese de prisão desnecessária. Repetindo, se é uma hipótese, quase que foi, não era hora ainda, espera um pouquinho. Se é uma hipótese de prisão ilegal ou se é uma hipótese de prisão desnecessária. Por que que isso é importante? Simples, porque a depender se é ilegal ou desnecessária, a consequência será diferente. Por quê? Porque se for uma prisão ilegal, seja lá qual for a sua espécie de cautelar, será uma peça de relaxamento. Por outro lado, se for uma prisão, né, desnecessária, a peça será uma peça de revogação. Primeiro, não confunda as prisões cautelares com as prisões definitivas resultantes do trânsito em julgados, prisões enquanto pena. Aquilo é outra conversa. Aqui estamos falando, tá, de prisões cautelares. Então, primeiro, você identificou qual é a prisão e depois identifique se é ilegalidade ou se é desnecessidade. Professor, como que eu identifico a diferença entre elas? Calma, 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 que nessa aula ainda veremos como que você pode fazer isso. Inclusive, eu trago para vocês as principais hipóteses de ilegalidade e desnecessidade de cada uma das peças, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre elas e vai ficar tudo muito mais fácil para você. Então, dessa lógica, né, resultam as 6 peças que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque são 3 prisões cautelares. Dessas 3, ou ela vai ser ilegal ou vai ser desnecessária. Disso, justamente, resultam as 6 peças de liberdade. Claro que a regra, né, o nome, a nomenclatura para a prisão em flagrante desnecessária, que não existe, é outra, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco em relação a isso. Mas essa é a lógica perfeita para você entender essas peças, né? Então, por isso, resulta, agora sim, essas 6 peças aqui. Então, a prisão em flagrante deixa lá por último, calma lá. A prisão temporária, ela pode ser ilegal ou pode ser desnecessária. Sendo ilegal, a sua peça, estou começando aqui de baixo para cima, por questões que já você vai entender. Então a prisão temporária pode ser ilegal ou desnecessária. Sendo a prisão temporária ilegal, a sua peça é simples, olha só, é relaxamento de prisão temporária. Se, contudo, a sua prisão temporária for desnecessária, né, e já veremos como que você vai identificar isso, será uma peça de revogação da prisão temporária. Da mesma forma, em relação à prisão preventiva. Se a prisão preventiva for ilegal, e veremos quais são essas hipóteses, a sua peça será de relaxamento da prisão preventiva. De outro modo, se a sua prisão preventiva for desnecessária, a sua peça será de quase que eu errei, revogação da prisão preventiva. E por fim, temos a prisão em flagrante. Aqui o jogo muda um pouquinho, tá? Mas a lógica é bem parecida. Se a sua prisão em flagrante for ilegal, a sua peça, evidentemente, será uma peça de relaxamento de prisão em flagrante, mas se a sua prisão em flagrante for uma prisão que, no caso concreto, a sua conversão para a prisão preventiva for desnecessária, aí a peça é de liberdade provisória. Por que que não é revogação de prisão em flagrante? Porque aqui é diferente. Ao contrário das outras 2 espécies de prisões cautelares, né, que nós acabamos de ver, a prisão em flagrante não é decretada. Ela simplesmente acontece quando está uma situação de flagrante delito. Então, se ela não é decretada, ela não pode ser revogada, né? Mas ainda assim, o juiz, quando ele recebe o auto de prisão em flagrante, ele pode ou converter essa prisão em flagrante para a preventiva, se houver requerimento, sobretudo depois do pacote anticrime, ou ele vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Isso veremos depois. Mas aqui perceba que não há hipótese de prisão em flagrante desnecessária. O que é desnecessário é a sua conversão para a prisão preventiva. Então, quando isso acontecer, a peça será de liberdade provisória. É só uma situação que foge a essa regra de relaxamento e revogação, por isso eu começo de baixo para cima, mas ficou claro demais, né? Bom, agora para localizar vocês na persecução penal,
eu gostaria de esclarecer, né, que não existe um momento específico para essas peças. Professor, por que você está mostrando esse mapa aí, essa sequência? Porque esse é o método que eu adoto no curso. Antes de explicar cada uma das peças, eu tenho que situar o aluno a respeito do momento processual que ele está dentro da persecução penal, né? O aluno de segunda fase, ele tem que necessariamente ter esse mapa aqui da persecução penal, que nós fornecemos para ele logo no começo do curso, inteiro na sua cabeça, com exatidão. Porque quando você entende a persecução penal, quais são as etapas, onde você está, para onde você vai, de onde você vem, é muito mais fácil para você localizar, né, e saber identificar qual é a peça cabível. Então cada peça vai ter um momento adequado. Uma das exceções são justamente as peças de liberdade. Por quê? Porque não existe um momento específico, em regra, para ter uma peça de liberdade. Bom, vimos que são 3 prisões cautelares, né? 2 delas, a prisão em flagrante e a prisão temporária, essas sim podem ocorrer necessariamente aqui na fase azul, lá no começo, que é a fase investigativa. Afinal de contas, na maioria das vezes, a prisão em flagrante ela vai deflagrar, ela vai ocasionar, né, toda a persecução penal, e a prisão temporária é aquela prisão que só é decretada no curso de investigação criminal. Mas a prisão preventiva, ao contrário das suas 2 irmãs, ela pode ocorrer em qualquer fase da persecução penal aqui, né? Em qualquer fase do processo, basta que seja uma hipótese de admissibilidade, estejam no caso concreto ali previstas as hipóteses os pressupostos processuais. Então não existe um momento específico para a prisão preventiva, não existe um momento específico para essas peças, de um modo geral. Então por isso que eu sempre explico aqui para vocês, como faz parte do método, eu tenho que fazer também esse esclarecimento, ok? Bom, como que é a OAB, como que é a FGV, melhor dizendo, porque é a banca avaliadora, como que a FGV já cobrou essas peças de liberdade? Primeiro que você, no começo da aula, pode ficar um pouco desesperado, né? Afinal de contas, são 6 peças diferentes que tratam da liberdade do sujeito. E destacando que não se trata de habeas corpus, tá? Habeas corpus não vai entrar aqui porque é outra história e é bem difícil um habeas corpus ser cobrado na segunda fase da OAB, porque ela cabe de tudo, né? O habeas corpus cabe de tudo, ele sempre exclui, a banca sempre exclui o habeas corpus no final de cada peça para justamente aparar essas arestas e deixar mais específico, né, o caso prático profissional. Mas enfim, as peças de liberdade, quando você olha as 6 peças de liberdade, você fica um pouco desesperado. Fala, nossa, como é que eu vou decorar tudo isso? Como é que eu vou aprender tudo isso? Como que eu vou diferenciar essas peças? Mas, por um outro lado, né, embora isso também não seja difícil, por outro lado, durante os mais de 30 exames de ordem realizados pela FGV, durante a era FGV, apenas uma vez a banca cobrou uma peça de liberdade. Isso aconteceu no 6º exame de ordem, onde a FGV cobrou uma peça de relaxamento da prisão em flagrante, ok? Então vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, a FGV cobrar essa peça de você no seu exame de ordem. Ah, professor, quer dizer então que eu não preciso estudar as peças de liberdade? Não foi isso que eu disse para vocês, né? Não é porque nunca foi cobrada que não vai cair no seu exame de ordem, né? Porque faz tempo que foi cobrada que não vai ser cobrada no seu exame de ordem. Então, se eu fosse você, eu daria uma atenção especial justamente para as peças que não foram cobradas, pouco foram cobradas e até mesmo há muito tempo não é cobrada, porque essa é a maneira da banca surpreender vocês, tá? Então, se por um lado são 6 peças de liberdade, por outro lado apenas foi cobrado uma vez em relação a peça de relaxamento da prisão em flagrante. E quando foi cobrada, evidentemente o caso prático profissional teve foco nas formalidades da prisão. É claro que a banca não quer só dificultar a sua vida, ela precisa te indicar algumas evidências de que aquela peça se trata de um relaxamento de prisão em flagrante, da mesma forma que ela precisa sempre dar evidências de que se trata de outras peças também, né? E como a prisão em flagrante, como as prisões cautelares e as peças de liberdade, de um modo geral, não tratam do mérito do assunto, e sim de formalidades a respeito da prisão, é evidente que a banca vai jogar na sua cara argumentos acerca da formalidade daquela prisão, né? Então aqui eu
trouxe para vocês alguns trechos, né? Eu pensei alguns trechos desse caso prático profissional para você ver como que a banca se comporta em peças como essa, né? Então eu até grifei, até destaquei em vermelho os pontos que ela evidencia que se trata de uma peça privativa de liberdade, sobretudo a peça de relaxamento da prisão em flagrante. Olha só, 2 dias após a lavratura do auto de prisão em flagrante, em razão de José Alves ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso, sob protestos de que não conseguiam vê-lo, né? Aqui é uma situação de comunicabilidade e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, né? Isso aqui é uma formalidade que o próprio Código de Processo Penal exige, né? O sujeito foi preso, tem que comunicar a família, comunicar o juiz, comunicar o Ministério Público e assim por diante. Então, se não teve essa formalidade obedecida, é uma prisão em flagrante ilegal, né? Então perceba como é necessário ter o conhecimento acerca das prisões cautelares. Com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado José Alves, redija a peça cabível exclusiva de advogado. Aqui, né, é a banca, mais uma vez, excluindo a hipótese de habeas corpus, porque o habeas corpus ele cabe praticamente de tudo, afinal, é uma peça que vai caber de restrição à liberdade de locomoção ou ameaça, então por isso mesmo que a OAB ela dá uma afastada no habeas corpus, não quer dizer que ele não possa ser cobrado, quer dizer que a OAB costuma afastar essa hipótese, no que tange à liberdade do seu cliente. Olha aí, é a banca dando de bandeja para você, né? Tá te mostrando, olha, é uma peça de liberdade, eu não quero que você discuta o mérito aqui, eu não quero saber se o cliente ele é culpado, se o cliente ele é inocente, eu quero que você trate acerca da situação de liberdade do seu cliente. Questionando em juízo eventuais ilegalidades, aí ficou fácil, né, filhão? Aí a banca está entregando tudo para você, tá abrindo as pernas para você fazer o trabalho. Praticadas pela autoridade policial, alegando para tanto toda a matéria de direito pertinente ao caso. Então é assim que a FGV se comporta em peças como essa, e com base nessa peça a gente consegue espelhar para outras peças de liberdade que eventualmente podem ser cobradas, ok? Bom, agora efetivamente vamos entrar na aula de peças de liberdade, onde eu vou ensinar vocês a redigirem, a minutar do zero essas peças, né, passando desde a competência, do endereçamento até o fechamento dela. Bom, lá no curso de segunda fase, se você é meu aluno, você bem sabe que lá no começo do curso, lá pela aula 5, nós temos a aula de diagnóstico. No diagnóstico eu ensino para vocês uma técnica onde basicamente você aprende uma série de questõezinhas, né, 6 questõezinhas que você deve responder no rascunho da sua peça prática ou profissional, que é basicamente um método de coleta de dados, né? Você coleta os dados da sua peça, organiza as suas ideias para que depois você consiga passar a peça propriamente dita a limpo na folha de respostas para você economizar seu tempo, né? E não ter que fazer o rascunho inteiro e depois fazer a peça novamente. Porque se você fizer isso, meu amigo, você vai reprovar. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre exatamente esse problema. Pessoas que fazem o rascunho. Se você está fazendo a sua peça pela primeira vez, a sua prova da OAB pela primeira vez, melhor dizendo, não caia na besteira de fazer rascunho e procure aqui o vídeo no canal onde eu explico por que você não deve fazer isso. Mas enfim, nessa aula do curso eu ensino o diagnóstico. E o diagnóstico ele consiste basicamente numa sequência de 6 perguntas que você deve responder. E a minha metodologia de aula, justamente, ela segue, né, essas perguntas, porque eu consigo inclusive montar a peça com base nessas perguntas e com base na sequência dessas perguntas. E para o aluno decorar essas perguntas, eu criei um mnemônico que se chama Compro no FUTEP, né? Imagine o verbo comprar em algum lugar que chama FUTEP. Então, esse mnemônico é para você lembrar as seguintes perguntas e as seguintes características, né, informações que você deve anotar na sua prova. Primeiro, competência, depois o procedimento, depois o nome da peça, em sequência o fundamento legal, depois as teses e por fim os pedidos. Nessa ordem, você anotando, você consegue coletar muitos dados. Mas por que eu estou passando isso aqui? Porque a sequência, a partir de agora, da nossa aula, vai seguir justamente essa lógica, né? Iremos começar pela competência, depois pelo procedimento, depois pelo nome da peça, fundamento legal, teses e por fim os pedidos, ok? Começando então pela competência. Bom, pessoal, em relação à competência não tem muito o que ser dito aqui, tá?
Na peça prática profissional, na FGV, é bem comum, tá? Isso é quase a regra, eu só não digo que sempre é assim porque pode ter exceções. É bem comum que a própria banca, logo no começo do caso prático profissional ou no meio do caso prático profissional, indique para você qual é o juízo competente que aquele processo está tramitando, né? Aqui no caso das peças de liberdade, pode ser que não exista processo ainda. Nesse caso, a banca ainda assim evidencia qual é a comarca, qual é a subseção onde aquele fato aconteceu, ok? Então, quando a banca quer cobrar de você questões relativas à competência, geralmente ela faz isso por meio das questões discursivas, tá? Então aqui em relação ao endereçamento, toda peça começa evidentemente com um endereçamento, né? Então você vai endereçar para o juiz, tomando cuidado evidentemente em relação ao órgão jurisdicional que tem a competência para analisar aquele caso, que geralmente a banca também indica, né? E saber sobretudo se é juízo estadual ou juízo federal, porque aí vai existir uma mudança ali nesses tratamentos do endereçamento. Então, se for juízo estadual, faça nos seguintes moldes. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca da cidade D, do estado D. Então, perceba que aqui existe a figura da comarca, né? Por que comarca? Porque é juízo estadual. Ademais, só coloque informações como, por exemplo, o número da vara, o nome, a cidade a cidade daquela comarca ou o estado, se o seu caso eventualmente trouxer essas informações para você, no caso prático profissional. Caso contrário, não invente informações, porque a invenção de informações pode anular a sua peça e pode fazer com que você zere a sua peça. Agora, se for juízo federal, no lugar de comarca, você vai utilizar subseção ou seção judiciária, seção no caso de capital e subseção no caso das demais regiões, ok? Então não tem muito segredo em relação a isso. Mas eu tenho certeza que você, ou alguns de vocês aí, nesse momento estão se coçando para dizer que atualmente você não utiliza mais esse endereçamento, que na verdade o endereçamento correto é ao juízo da comarca da subseção D, né? Por conta da alteração que nós tivemos em 2015 no Código de Processo Civil, lá no artigo 319, inciso 1. Então, muitos de vocês defendem assiduamente de que a única terminologia correta, o único modo correto de endereçar uma peça é ao juízo, e não podendo mais utilizar excelentíssimo senhor doutor juiz, ou seja, o pronome de tratamento. Mas, pessoal, na verdade, né, na realidade, na verdade mesmo, é que não tanto faz, né? Hoje em dia tanto faz, as duas formas estão corretas, uma não anula a outra, né? O que o 319 faz é exigir como um dos requisitos da petição inicial a indicação do juízo competente. É isso que diz, olha só, o 319. A petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Quando você endereça uma petição, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da segunda, por exemplo, segunda vara criminal da comarca de Cascavel. Se você diz assim, se você trata dessa forma, você está necessariamente já indicando o juízo competente. Então você está cumprindo o requisito da petição inicial. Ou seja, as duas formas estão sim corretas. Desde 2015 tem pessoas que fazem das duas formas e nunca deu nenhum problema. A discussão aqui é estéril, não serve para nada, mas é sempre bom eu trazer esse esclarecimento aqui, porque eu sei que alguns de vocês têm essa dúvida, beleza? Bom, depois da competência vem a análise do procedimento. Aqui nas peças de liberdade eu não faço análise do procedimento, porque é também estéril, aqui não precisa saber o procedimento. Eu sempre digo que você saber qual é o procedimento é importante para você identificar a peça prática profissional. Afinal de contas, de cada momento processual específico, caberá uma peça processual penal específica, mas nesse caso, em relação às peças de liberdade, a banda toca de uma forma diferente, tá? Não existe um momento específico para a peça de liberdade dentro da persecução penal, como eu já disse para vocês, e, portanto, é irrelevante a gente falar de procedimento. Bom, se é irrelevante, por que colocou aí, professor? Porque esse é o nosso método e é assim que a gente explica as demais peças também. Eu gosto de seguir um padrão, quando não precisa, eu falo, eu simplesmente não tiro dali. Ok? Depois do procedimento temos o nome da peça. E aqui é tetinha, é fácil, é chupetinha, é mamão com açúcar, tá? O nome da peça vai variar conforme, evidentemente, a sua peça. Então podem ser 6 peças de liberdade. Então perceba o seguinte, aqui nessa aula nós estamos tratando das 6 peças de liberdade. Tudo que eu falei até agora
em relação à competência, em relação ao procedimento, por exemplo, se aplica a todas as 6 peças, tá? Tudo que eu falei até agora se aplica a todas as 6 peças. O que for diferente, como por exemplo o nome e as teses, eu vou fazer questão de ressaltar. Mas as 6 peças, elas seguem a mesma estrutura, a mesma lógica, então só vou destacar para vocês aquilo que elas forem distintas, ok? Mas tudo que eu explico aqui serve de modo geral para 6 peças. Então podemos ter 6 peças, cada um com o nome: relaxamento da prisão em flagrante, liberdade provisória, relaxamento da prisão preventiva, revogação da prisão preventiva, relaxamento da prisão temporária e revogação da prisão temporária, beleza? Depois do nome da peça, na verdade, estruturalmente isso vem antes, tá? Temos o fundamento legal. Cada uma dessas 6 peças aqui terão fundamentos legais diferentes, né? Porque a peça de relaxamento, ela tem um fundamento legal, e a peça de revogação tem outro fundamento legal. E esses fundamentos vão variar, muitas vezes, de acordo com a prisão cautelar que estamos trabalhando, ok? Bom, então vou trazer para vocês aqui cada uma das fundamentações legais, começando pelo começo, evidentemente, né, em relação à peça de relaxamento da prisão em flagrante. Então são basicamente 2 artigos que nós iremos fundamentar a peça de relaxamento da prisão em flagrante. Primeiro, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, e depois artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Vamos então à redação legal. Artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perceba que aqui ela não fala necessariamente, né, a norma não fala necessariamente na prisão em flagrante. Aqui é a prisão de um modo geral. Então, existe aqui a fundamentação legal do mesmo jeito, de modo que, inclusive, esse artigo constitucional, né, vai fundamentar outras prisões que são também ilegais, da mesma forma, ok? Depois tem o 310 do Código de Processo Penal. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente tomar algumas decisões, dentre elas relaxar a prisão se ela for ilegal, tá? Então aqui é a primeira alternativa dentro do 310, que é relaxar a prisão ilegal, e por isso que é o fundamento legal dessa peça. Mas diante de um auto de prisão em flagrante, o juiz poderia também, evidentemente, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, se fosse, por exemplo, o caso de uma prisão que é legal e ele homologou, ele poderia muito bem conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou até mesmo converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, de acordo com o que explica os demais incisos desse artigo, que você pode conferir aí no seu Código de Processo Penal. Mas aqui estamos trabalhando, não vou entrar no mérito do assunto, porque isso é aula de prisão cautelar, aqui estamos tratando sobre o fundamento legal, beleza? Bem, já em relação à peça de liberdade provisória, o fundamento será outro. Aqui nós fundamentaremos também em 2 artigos. Quais são esses artigos? Um constitucional e outro infraconstitucional. O constitucional é o artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, e o infraconstitucional é um do CPP, que é o 310, inciso 3, que eu acabei de comentar para vocês, tá? Então, qual é a disposição constitucional? Veja, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, né? Então está dizendo aqui expressamente qual é o fundamento da liberdade provisória. Já o fundamento do Código de Processo Penal é o inciso 3º, o inciso 3, do mesmo dispositivo que nós utilizamos para fundamentar também o relaxamento da prisão em flagrante. A diferença é que aqui é o inciso 3, porque o inciso 3 traz a situação de concessão da liberdade provisória. Então, lembrando, o juiz recebe esse auto de prisão em flagrante, houve a prisão em flagrante, o juiz vai analisar a legalidade. Se for ilegal, ele relaxa. Se for ilegal, ele pode, se for ilegal, ele relaxa. Se for legal, ele vai homologar essa prisão em flagrante e vai tomar uma de duas possíveis decisões. Ou vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, se houver requerimento, ou vai conceder a liberdade provisória. Aqui estamos tratando da liberdade
provisória. Okay? Então esses serão os fundamentos da liberdade provisória. Já em relação ao relaxamento da prisão preventiva, também são dois os fundamentos, né? E como é relaxamento, utilizamos fundamentos iguais, utilizamos lá para a prisão em flagrante. Então, como ficará os fundamentos? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Já a peça de revogação da preventiva tem um fundamento que vai dar uma destoada aí, que também vai ser o artigo 5º da Constituição, com o inciso 66, que nós já vimos, mas em relação à fundamentação infraconstitucional, teremos aqui uma novidade, que é o 316, né, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação, já que nós já lemos, né, o inciso 66 da CF. Bom, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr das investigações do processo, da investigação ou do processo, melhor dizendo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então aqui são situações em que já existe a decretação da prisão preventiva, mas surgem situações, fatos novos ao processo que fazem com que aqueles pressupostos utilizados inicialmente para decretar essa prisão preventiva não estejam mais presentes. Por isso, o juiz pode revogar essa prisão preventiva. Lembrando que nós revogamos aquilo que é decretado. Por isso que não existe uma revogação de prisão em flagrante, porque não se decreta a prisão em flagrante. A não ser que você seja um juiz calvo da Suprema Corte Brasileira, aí você pode decretar prisão em flagrante. Aí tudo bem, você vai inventar legislação, né? Mas não é o caso aqui. Aqui tem que seguir a lei de acordo com o que diz a Constituição e o que diz o Código Penal. Código de Processo Penal, beleza? Bom, aí entramos no campo da prisão temporária. Em relação ao relaxamento da prisão temporária, né? A regra é a mesma, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. E como não existe um artigo que trata dentro do Código de Processo Penal acerca do relaxamento da prisão temporária, não há que se falar aqui em fundamentação infraconstitucional. E já o fundamento da revogação da prisão temporária é também constitucional, e aqui no inciso já conhecido, que é o 66 da Constituição. Beleza? Feitas essas considerações iniciais, né? Feitas essas explicações sobre o fundamento legal da sua peça, dependendo a peça, evidentemente, agora podemos passar ao estudo das teses dentro das peças de liberdade, tá? Bom, aqui eu faço questão de ressaltar que essas teses, né, não estão inseridas dentro do nosso esquema. Isso aqui eu tinha que ter tirado, né, esse tópico, porque é mais para a aula do nosso curso de segunda fase, porque lá eu tenho nas aulas iniciais a esquematização de todas as teses, né? Eu esquematizo e classifico as teses em teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias. E cada um desses grupos tem os seus subgrupos, e isso fica bem didático para você entender e saber quais são as teses que você precisa alegar na sua prova, bem como a ordem delas. Isso lá no meu curso de segunda fase. O que eu quero dizer aqui com esse tópico é que essas teses aqui não necessariamente se classificariam dentro daqueles grupos que eu ensino, porque aqui são teses que dizem respeito apenas a formalidades que tratam da questão da prisão, tá? Então não necessariamente se enquadrariam naquela classificação que eu utilizo, né? Mas o que você tem que saber aqui, meu caro aluno aí do YouTube, é o seguinte. Bom, primeiro, só um parênteses aqui. Se você não deu like nesse vídeo ainda, não perde seu tempo. Dá um like agora, porque você não tem noção de como isso me ajuda. Cada vez que alguém dá um like no vídeo, ou se inscreve, ou deixa um comentário, né, o YouTube entende que o vídeo é relevante, distribui para mais pessoas e divulga mais o nosso trabalho. Então, tá aí uma forma excelente de você ajudar a gente, ok? Mas em relação às teses, o que é importante aqui? Lembre-se, para você identificar qual é a peça prática profissional que você está lidando, primeiro passo, identifica qual é a prisão cautelar que você está lidando, se é prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão temporária. Depois, qual é o segundo passo? Identificar se essa prisão ela é ilegal ou se essa prisão ela é desnecessária, tá? E é justamente a partir desse conhecimento que nós iremos tratar as nossas teses.
Então veja, essa distinção é fundamental. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês hipóteses de desnecessidade e ilegalidade de cada uma dessas prisões, para que você saiba, no caso concreto, lá na sua prova, identificar qual é a peça que você está lidando, beleza? Mas aqui eu trago para vocês um rol, uma sequência das hipóteses mais cobradas, mas você tem que saber identificar no caso concreto se é desnecessidade ou se é ilegalidade. Certamente você não vai se lembrar de tudo que eu falar aqui para você, então é bom você entender, né, antes de tentar decorar. Só que a diferença entre a ilegalidade e a desnecessidade da prisão, ela se encontra dentro de uma zona cinzenta. Até certo ponto é bem difícil você fazer essa distinção. Inclusive, até para pessoas dentro do direito, pode existir o equívoco de pensar que uma desnecessidade é uma ilegalidade, porque de certa forma a desnecessidade também vai violar uma norma, né? Também vai ter uma contrariedade. Mas a priori eu preciso que você faça algumas distinções, eu preciso que você entenda alguns critérios. Depois que você entender esses critérios, lembrar desses critérios que eu vou passar para vocês agora, você vai entender, você vai estudar as hipóteses de desnecessidade e ilegalidade de cada uma das prisões, que vou passar para vocês daqui a pouco. Aí depois que acaba a aula, quando você estiver revisando o seu conteúdo, estiver efetivamente estudando, porque só assistir a aula não é estudar, você leia novamente as hipóteses, aí depois você volta para os critérios que eu vou passar agora, para que você possa conflitá-los, criar conexões aí na sua cabeça, para que você consiga efetivamente se lembrar desse conteúdo. Beleza? Bora lá então, deixa de enrolação. Seguinte, ilegalidade versus desnecessidade. Quais são os traços iniciais que a gente pode traçar aqui? Traços e traçar ficou um negócio meio redundante, né? Mas enfim, toca o barco. Ilegalidade. Quando você estiver diante de hipóteses de ilegalidade, isso você vai verificar daqui a pouco, você vai perceber que são situações com mais concretude e menos subjetividade. Repetindo, mais concretude e menos subjetividade. As hipóteses de ilegalidade são hipóteses manifestas de violação à lei. É o fato se chocando na norma e você percebe uma contrariedade muito grande, muito manifesta nessa relação aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva é que o crime tenha a infração penal máxima combinada no tipo penal superior a 4 anos. Ou seja, para decretar a preventiva, a pena do crime tem que ser superior a 4 anos. Vamos supor que, por exemplo, o juiz decrete uma prisão preventiva dentro de um crime, né, para um sujeito que cometeu um crime, cuja pena máxima é de 2 anos ou 3 anos, por exemplo. 2 anos ou 3 anos é abaixo de 4, então perceba que essa prisão preventiva ela é ilegal. Aqui é simples, não tem adequação típica, é uma ilegalidade manifesta, então estamos diante de uma ilegalidade. Tem mais concretude e menos subjetividade. Por que menos subjetividade? Porque não tem muita discricionalidade por parte do juiz, por parte do magistrado na hora de analisar aquela situação, né? A ilegalidade é manifesta. Já a situação de desnecessidade tem menos concretude e mais subjetividade, ou seja, não é aquela ilegalidade manifesta, não é aquela hipótese que a norma se choca ao fato e tem aquela incompatibilidade evidente. Aqui demanda um certo juízo, né, do juiz, uma certa análise e uma certa opinião do magistrado. Por exemplo, o juiz, além de se atentar às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, para decretar a prisão preventiva é preciso que estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva, ou seja, aqueles previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Dentre eles, né, a gente pode lembrar o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento da infração penal, evidências de que o crime realmente existiu, e o periculum libertatis, que é o perigo de liberdade do sujeito, ou seja, colocar o sujeito livre na sociedade implica um certo risco, porque ele tem alguns antecedentes, porque o juiz entende que ele é perigoso. Então perceba que nesses casos de pressupostos existe um grau maior de subjetividade, né? O que é, por exemplo, o risco à ordem pública? É um pouco subjetivo. O juiz tem que ver no caso concreto se aquele sujeito ele oferece risco à ordem pública. Um juiz pode entender que sim e outro pode entender que não. Então aqui, né, nesse caso, estaríamos diante de uma hipótese de prisão
preventiva desnecessária, se você eventualmente discordar com essa decretação da preventiva, se você acha, por exemplo, que o seu cliente não oferece risco à sociedade. Então perceba, aqui é só alguns exemplos, tá? Já eu vou trazer para vocês eles arrolados na ordem correta. Então perceba que aqui tem menos concretude e mais subjetividade. Então esses são parâmetros que você pode utilizar para diferenciar, para ficar mais evidente no caso concreto se é ilegalidade ou se é desnecessidade, ok? Mas agora sim eu vou trazer para vocês essas hipóteses e vai ficar tudo mais claro. Então cada vez que eu trouxer aqui para vocês uma hipótese, lembre-se desses parâmetros que eu citei anteriormente, né? Lembre-se da concretude, lembre-se da subjetividade. E agora é bem facinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês, começando, evidentemente, pela prisão em flagrante. Aí dentro da prisão em flagrante eu trago algumas hipóteses de ilegalidade e depois desnecessidade. Depois passamos para a prisão preventiva. Aí dentro da preventiva eu mostro as hipóteses de ilegalidade da preventiva e desnecessidade da preventiva. E a mesma coisa a gente faz lá em relação à prisão temporária. Evidentemente que eu não vou explicar tudo aqui sobre essas teses, porque a minha intenção aqui é mostrar para vocês quais são as hipóteses de ilegalidade e desnecessidade mais cobradas no seu exame de ordem. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são elas, indicar os artigos e a partir disso então você vai estudar aí para sua prova, vai grifar aí para sua prova, porque esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo mais para aula de peças, para aula de prisões cautelares, tá? Então aqui a intenção é fazer com que vocês entendam e saibam diferenciar no caso concreto. Vamos começar então pelas hipóteses de ilegalidade da prisão em flagrante. A primeira delas é uma prisão em flagrante realizada fora das hipóteses previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Se você pegar o Código de Processo Penal, no artigo 302, lá estão o quê? Lá estão as hipóteses de flagrante, as espécies de flagrante, né? O flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido, dentre outros. Então, se não for um flagrante previsto ali, ou que de alguma forma se encaixe nessas hipóteses de prisão em flagrante, será um flagrante ilegal. E sendo um flagrante ilegal, a prisão tem que ser relaxada. O sujeito, por exemplo, ele só pode ser preso ou preventivamente, ou por prisão em flagrante, né, ou resultante de condenação transitada em julgado. Ou seja, tem que ter ou o flagrante ou tem que ter o mandado judicial. Se o sujeito realizou o crime e não está mais em flagrante, passaram-se alguns dias e não tem mandado de prisão contra ele, se eventualmente a polícia encontrar na rua, ele não pode prender o sujeito. Por quê? Porque não está mais em flagrante, ou seja, não se encaixa mais nas hipóteses previstas no artigo 302 e também não tem o mandado de prisão preventiva contra ele, então não poderia prender. Se prendeu, evidentemente é um flagrante ilegal, porque está fora das hipóteses do 302 do CPP. Também será uma hipótese de prisão em flagrante legal quando existir a inobservância de formalidades previstas, olha só, no artigo 304 do Código de Processo Penal. O 304, assim como o 306, eles prevêem uma série de formalidades que devem ser realizadas tanto pelo juízo quanto pelo delegado de polícia quando existir, né, pela autoridade policial, quando existir a prisão em flagrante. Não vou entrar a fundo no conteúdo, mas vou fazer questão de ler aqui para vocês e indicar uma formalidade ou outra. Ao mesmo tempo, você vai grifando e vai me acompanhando aí no seu código, ok? Começando pelo artigo 304 do Código de Processo Penal. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor, né, que conduziu o preso até a delegacia e colherá desde logo sua assinatura. Começa aí as formalidades, lembrando que a inobservância delas, né, acarretam a ilegalidade, que vai gerar o relaxamento da prisão em flagrante. Entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto.
Aí vem o parágrafo 2º com uma série de formalidades que são muito importantes para o seu exame de ordem. São fáceis de serem cobradas porque é fácil da banca identificar ali para você, né, evidenciar para você que se trata de ilegalidade. Aqui eu falo do 2º e do 4º, ok? Dos parágrafos 2º e 4º. A falta de testemunha da infração penal não impedirá o ato de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade, né? Aqui a FGV gosta muito de cobrar isso em questões, e muitas vezes ela traz a presença de uma só testemunha. No caso, é uma ilegalidade, no caso, é uma violação manifesta à lei, você pode, portanto, aí na sua prova de segunda fase, alegar essa ilegalidade do flagrante. Parágrafo 4º, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho. Então, muitas vezes, né, o sujeito, o preso, tem filhos com deficiência, isso é fácil de evidenciar na prova, mas muitas vezes essas informações não constam ali no auto de prisão em flagrante, né? Isso vai ser demonstrado para você no caso concreto, no seu caso prático profissional, e se não existir isso, você trate como prisão ilegal, prisão em flagrante ilegal. Aí vem o 306, que é mais importante ainda, que traz as formalidades mais cobradas pela OAB nas hipóteses de ilegalidade do flagrante. Que inclusive está aqui a hipótese de ilegalidade cobrada lá no 6º exame de ordem. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, uma pessoa por ele indicada. Então isso aqui é muito fácil de ser cobrado em prova, porque o sujeito é preso em flagrante, mas né, tolhem o sujeito de comunicar a família, o juízo, né, a delegacia, os responsáveis pela prisão não comunicam o Ministério Público, não comunicam o juiz, e aqui, evidentemente, é ilegalidade manifesta. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, e caso autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral à Defensoria Pública, tá? Então aqui são algumas formalidades que eu fiz questão de ler para vocês porque são importantes, né? São cobradas com frequência. Não vou continuar lendo os artigos porque eu acho que não é necessário. Aqui eu acho necessário porque é mais importante ainda, né? Os demais você encontra em aulas de prisões cautelares, lembrando que aqui no meu canal, Professor Sebriano, você encontra uma aula sobre prisões cautelares, tá? Então procura aí, Professor Sebriano, prisões cautelares que você vai encontrar com toda certeza. Ainda como hipótese de ilegalidade do flagrante, temos a não realização da audiência de custódia dentro do prazo legal, sem motivação idônea, conforme 310, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, e você pode conferir isso aí no seu código, grifa aí porque isso é muito importante. Ok, vimos aqui então as hipóteses de ilegalidade. Lembrando que a ilegalidade gera, né, o cabimento da prisão de relaxamento de prisão em flagrante, porque aqui estamos diante da prisão em flagrante. Aqui eu trouxe para vocês o tópico da desnecessidade, mas lembrando que não falamos, né, não existe prisão em flagrante desnecessária. O que vai ser desnecessário aqui é a conversão dessa prisão em flagrante para a prisão preventiva. Então, se é desnecessário converter essa prisão em flagrante para a preventiva, a peça é de liberdade provisória, né? Concessão de liberdade provisória, porque não existe revogação da prisão em flagrante, porque você não revoga aquilo que não foi decretado. E a prisão em flagrante não é decretada. Ela ocorre nas situações onde existe o flagrante. Aqui é bem simples. Quando então que a conversão dessa prisão em flagrante para a preventiva vai ser desnecessária? Simples, quando estiverem ausentes os pressupostos para a decretação da preventiva previstos lá no 312. São basicamente 2. E aqui você percebe, né, aqueles parâmetros que eu indiquei para vocês no começo da aula. Mais subjetividade e menos concretude. Por quê? Olha só.
Quais são esses dois requisitos básicos? É o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do direito, ou seja, indício de autoria e prova da materialidade, e periculum libertatis, que é a periculosidade do sujeito em ser posto em liberdade, né, que você vai analisar por meio de antecedentes, por meio de conduta social, dentre outros. Aí eu te pergunto, não é subjetivo, né, você avaliar se o sujeito é perigoso ou não? O juiz pode entender que o sujeito é perigoso e conceder a liberdade provisória, mas outro pode entender que não, e que é caso de prisão preventiva, né? E por meio disso você vai fundamentar, inclusive, em alguns quesitos ali do 312, para você garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução processual e o resultado útil do processo. Então o juiz vai converter esse flagrante para a preventiva quando, por exemplo, ficar evidenciado o risco de liberdade para o sujeito, porque ele vai coagir testemunhas, vai sumir com provas, ou tem a chance de ser reincidente, né? Então isso vai determinar a hipótese de cabimento da prisão preventiva. Então, quando estiverem ausentes esses pressupostos e mesmo assim o juiz decretar, aí estaremos diante de outra peça, que é a peça de revogação da preventiva, porque já houve a decretação. Aqui é antes da decretação da preventiva, é quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante, ele homologa porque entende que é legal, ele deve agora tomar uma decisão, ou converter para a preventiva ou conceder a liberdade provisória, né? Então você pede a concessão da liberdade provisória. Então aqui vimos a prisão em flagrante, hipótese de ilegalidade, hipótese de desnecessidade, lembrando que isso não é um rol taxativo, sobretudo em relação às hipóteses de ilegalidade, tá? Isso aqui são as hipóteses mais importantes, aquelas que efetivamente são cobradas pela FGV, porque a minha intenção aqui é aprovar você na segunda fase e trazer aquilo que efetivamente é cobrado pela banca. Mas lembrando que toda situação de contrariedade do fato com a norma seria aqui uma ilegalidade, ok? Agora em relação à prisão preventiva, da mesma forma, o mesmo modus operandi aqui pra gente. Primeiro as hipóteses de ilegalidade e depois as hipóteses de desnecessidade, ok? Vamos lá então? Quais são essas hipóteses? Primeiro, prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, na forma do 311 lá do Código de Processo Penal. Então, hoje, senhoras e senhores, atualmente, sobretudo depois da entrada em vigor do pacote anticrime, se o juiz decreta essa prisão preventiva de ofício, é uma prisão preventiva ilegal e deve ser relaxada, tá? O juiz não pode mais decretar de ofício. Antes da nova redação do 311, antes da entrada em vigor do pacote anticrime, o juiz até poderia, né, decretar essa preventiva de ofício no curso do processo, não poderia, contudo, fazer isso na fase investigativa. Mas agora, cada vez mais com a necessidade de adoção de um sistema mais acusatório, estamos deixando de lado, né, essa parcialidade do juiz, né, e fazendo com que o juiz apenas faça o que lhe é de sua competência, que é julgar, que é ser imparcial. Então, hoje, decretando de ofício a prisão preventiva, sendo fase judicial ou fase investigativa, é prisão preventiva ilegal. Se é prisão preventiva ilegal, a peça é o quê? É relaxamento de prisão preventiva. Outra hipótese agora de ilegalidade. Prisão preventiva decretada fora das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, tá? O que diz o 313? Primeiro que você não pode confundir o 313 com o 312. O 312 ele traz os pressupostos e lá é questão de necessidade ou desnecessidade. O 313 ele traz hipóteses de legalidade para você, que no caso aqui nós chamamos de hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, de modo que se estiverem ausentes, né, e mesmo assim o juiz decretar, é prisão ilegal. O que diz o 313? Bom, aqui no 313 a gente vai trabalhar sobretudo o inciso 1, que é o mais importante para a gente.
Nos termos do artigo 312 deste Código, e você acompanha aí comigo, será admitida a decretação da preventiva, inciso 1, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se, por exemplo, um crime tem a pena máxima inferior a 4 anos, 3 anos, por exemplo, e mesmo, já falei para vocês isso no começo da aula, né? E mesmo assim o juiz vai lá e decreta a preventiva, é prisão preventiva ilegal e deve ser relaxada, beleza? Então não confunda 313 com 312. O 313 é a hipótese de admissibilidade, que quando não observados vão acarretar ilegalidade. E já o 312 são hipóteses, né, que nós chamamos de pressupostos para a decretação da preventiva, e lá são situações de desnecessidade que vão acarretar a revogação. E não para por aí, tem mais hipóteses ainda, tá? A próxima é a seguinte: de ilegalidade, prisão preventiva decretada quando o agente praticou o fato acobertado por uma excludente de ilicitude, segundo o artigo 314, né? Melhor dizendo, do Código de Processo Penal, que deve ser grifado aí no seu código. Primeiro ponto, em regra, né, a gente sabe que nas peças de liberdade a gente não trata do mérito. Você não vai discutir, em regra, se o sujeito é culpado, se ele é inocente, se ele praticou ou não praticou o crime. Aqui você vai trabalhar questões sobre a liberdade do seu cliente, ok? Se a prisão é legal ou se a prisão desnecessária. Mas aqui temos uma espécie de exceçãozinha, onde você vai botar o pezinho um pouco no mérito sem mergulhar muito fundo, né? Que é a situação que, quando o juiz ele decreta, né, a preventiva, mas tem muitas evidências gritantes de que o sujeito ele praticou o crime munido por uma causa excludente da ilicitude, se ele fizer essa decretação ainda assim, se configura uma hipótese de prisão preventiva ilegal. É claro que aqui não vai exigir um juízo muito aprofundado a respeito dessa excludente de ilicitude. O juiz aqui ele não vai bater o martelo e dizer efetivamente se o sujeito agiu ou não acobertado, por exemplo, por uma excludente de ilicitude como a legítima defesa. Não, aqui é uma análise prévia, uma análise meio que precária, né, só para efeitos de liberdade. Então, por exemplo, imagine uma situação onde tem a gravação audiovisual de um sujeito que matou o outro, mas em legítima defesa, né? Utilizando moderadamente dos meios necessários, repelindo injusta agressão atual. Aí vai se encaixar lá na legítima defesa, né? Uma das excludentes previstas no Código Penal, no artigo 23. Então, se diante dessas evidências houver ainda a decretação da preventiva, na sua prova, na sua peça prático-profissional, trate como prisão preventiva e legal, na forma do 314 do Código de Processo Penal. Mais uma hipótese de ilegalidade: a ausência de revisão pelo juiz competente acerca da necessidade de manutenção da preventiva a cada 90 dias, na forma do parágrafo único do artigo 316. Essa redação aqui também é redação nova, relativamente nova, que entrou junto com o pacote anticrime, tá? Então a gente sabe que a prisão preventiva, ao contrário do que ocorre na prisão temporária, não necessariamente tem um prazo específico, igual tem a temporária de 5 ou 30 dias, aqui não existe esse prazo, mas com o pacote anticrime, né, o legislador ele trouxe a obrigação do juiz que decretou aquela prisão preventiva, de a cada 90 dias revisar a necessidade de manutenção dessa prisão preventiva ou não. Se ele não fizer isso, segundo o texto da lei, é uma ilegalidade. Na sua prova, eu recomendo que assim você trate como ilegalidade, tá? É certo que hoje, no dia de hoje, e eu recomendo que você analise a data que você está assistindo essa aula, né? Estamos agora em meados de março de 2021, no meio dessa pandemia toda. O entendimento do STF, sobretudo depois daquele caso do André do Rap, que é um traficante que o STF colocou em liberdade e fugiu, naquele caso entendeu-se que em relação a esse dispositivo, não basta só a inobservância desse prazo, né? O mero decurso do prazo não vai causar ilegalidade. Seria necessário, portanto, comunicar ao juiz, né? Provocar o juiz para que ele analisasse essa necessidade de manutenção e somente depois disso permanecendo inerte, que
seria ilegalidade. Mas assim, para efeitos de exame de ordem, eu recomendo que você siga a letra da lei, né? Verificou essa situação aí, trate como ilegalidade, sobretudo na sua peça prático-profissional. Já em relação à desnecessidade, é mais fácil, né? Acabamos de ver aqui as principais hipóteses de prisão preventiva ilegal, que vão gerar o quê? Que vão gerar a peça de relaxamento da prisão preventiva. Agora iremos analisar as hipóteses de prisão preventiva desnecessária, tá? Que vão causar a peça de relaxamento, não, de revogação da prisão preventiva. E aqui é a mesma lógica adotada no slide anterior, né? Então, quando que uma prisão preventiva vai ser desnecessária? Justamente quando não estiverem presentes os pressupostos de decretação da prisão preventiva previstos lá no 312 do Código de Processo Penal, fumus comis delicti e pericum libertatis. Belezinha? Não tem essas hipóteses, é prisão preventiva desnecessária e ela deve ser revogada. Ok? Passamos então para a prisão temporária, que é a última das prisões cautelares que nós veremos na aula de hoje, e veremos agora quais são as hipóteses de ilegalidade e as hipóteses de desnecessidade. Lembrando que a prisão temporária ela é um pouco peculiar, porque ela possui um prazo determinado, ela só pode ser decretada durante a fase investigativa e ela se destina sobretudo à investigação policial, né? Quando for indispensável você prender o sujeito para a investigação policial, ela será decretada. Mas da mesma forma, ela também possui hipóteses de ilegalidade e situações de desnecessidade, tá? Começando pelas situações de ilegalidade. Primeiro, se a prisão temporária ela é decretada de ofício, é uma prisão temporária ilegal e a peça, portanto, será relaxamento da prisão temporária. E por que o juiz não pode decretar de ofício? Aqui é uma regra mais antiga, inclusive, do que aquela do pacote anticrime. Essa é uma regra que já se originou junto com a própria legislação, está prevista lá no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, que diz que essa prisão não pode ser decretada se eu falei o contrário, eu falei errado. Mas a questão não pode ser a prisão temporária, desculpa, final de aula, a cabeça vai enrolando. A prisão temporária não pode ser decretada de ofício. A parte, né, tem que provocar, o Ministério Público tem que provocar, a autoridade policial tem que provocar, aí sim o juiz pode decretar de ofício. Aí sim o juiz pode decretar, tá? Esquece o ofício. Não pode, de maneira alguma. Aí sim o juiz pode decretar, né? Houve requerimento, o juiz vai lá e decreta. Isso tanto na fase investigativa quanto na fase judicial. E aqui na fase judicial, pessoal, nem há que se cogitar fase judicial, porque a prisão temporária só ocorre em fase investigativa. Então, muitas vezes vem alguma pegadinha dessa na sua prova perguntando acerca da possibilidade de decretação de ofício da temporária na persecução penal, na ação penal. Isso nunca pode, porque a própria prisão temporária não pode ser realizada na fase judicial, independentemente de ser de ofício ou provocada, né? Essa era uma pegadinha muito comum quando ainda a prisão preventiva podia ser decretada de ofício no curso do processo. Hoje em dia, essas prisões não podem mais ser decretadas de ofício. Precisa de requerimento, ok? Outra hipótese de ilegalidade da prisão temporária é quando ela é decretada na fase judicial, né? Afinal de contas, ela é uma prisão que existe para você justamente tratar com mais facilidade a investigação policial, quando a restrição de liberdade do sujeito for indispensável à investigação policial. Então, se, por exemplo, existe a possibilidade do investigado obstruir a justiça, a possibilidade do investigado sumir com documentos, a possibilidade do investigado coagir uma testemunha, aí vão representar para o juiz, para que o juiz decrete a prisão temporária, ok? Se decretar na fase judicial, é ilegal e caberá relaxamento da prisão temporária. Outra situação de ilegalidade é quando ela é decretada em face de crime não previsto no artigo 1º, inciso 3, da Lei da Prisão Temporária. O artigo 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária, ela traz ali um rol, né, de crimes nos quais
pode ser decretada a prisão temporária. Se eventualmente for decretada uma prisão temporária em um crime que não está ali previsto, né, que você vai ter que ler todos esses crimes aqui, não tem jeito. Se for decretado em crime que não está ali previsto, é prisão temporária ilegal. E por fim, quando essa prisão extrapolar o prazo de 5 dias, né, ou o prazo de 30 dias. Lembrando que essa prisão temporária tem um prazo determinado, será de 5 dias naqueles crimes que eu disse para vocês, ou 30 dias quando esses crimes forem crimes hediondos, ok? Se extrapolar esse prazo, a prisão temporária torna-se ilegal e a peça é relaxamento da prisão temporária. E por fim, para finalizar, também temos situações de desnecessidade da prisão temporária, que são basicamente quando estiverem ausentes os requisitos previstos no inciso 1 e 2 do mesmo artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, que aparece aí na sua tela o número. Então, basicamente, o que diz esses artigos, né, esses dispositivos? O inciso 1 diz que somente será decretada a temporária, né, se essa decretação da temporária for indispensável à investigação policial. E o 2, ele traz algo no sentido de que será decretada quando não for possível identificar o sujeito, quando o sujeito não fornecer elementos para sua identificação. Então, se estiver ausente um desses dois incisos, ou se não se configurar, melhor dizendo, uma dessas duas situações, será prisão temporária desnecessária, ok? Nesse caso, a peça cabível não será relaxamento de prisão temporária, e sim, e sim revogação da prisão temporária. Perceba que até mesmo eu, se falar muito rápido, eu acabo me equivocando, relaxamento com revogação, porque tem que ter uma noção muito consolidada sobre esse assunto para que você saiba identificar na sua peça prática profissional qual é a prisão adequada. Então eu recomendo que você leia bastante sobre esse conteúdo. E para finalizar, em relação aos pedidos, 2 pedidos devem obrigatoriamente serem feitos na sua peça de liberdade. O primeiro deles é a revogação ou o relaxamento, né, ou até mesmo a liberdade provisória, quando for o caso de desnecessidade de conversão do flagrante para a preventiva, e o bendito do alvará de soltura. Peça a expedição do alvará de soltura. Isso vai lhe fazer falta, são pontos importantes para você, que sempre é pontuado. Depois disso, basta você colocar advogado, data, OAB e já era. Lembrando que não vai inventar informações na sua peça, como nome, dados, entre outros. Não vai colocar a cidade, o seu nome e nem inventar número de OAB. Ok, pessoal? Dentro do nosso curso, essa aula aqui, por exemplo, no final dela, nós resolveríamos um caso prático profissional. Eu leria com vocês um caso prático profissional e depois mostraria uma peça resolvida para vocês, tá? Mas isso temos apenas dentro do nosso curso de segunda fase, um curso completo, um curso do 0 ao avançado, perfeito para você que nunca teve prática na área penal, onde você vai aprender sobretudo as teses que devem ser alegadas, a ordem dessas teses, você vai aprender a redigir do absoluto zero todas as peças prático-profissionais, tá? Então, se você tem interesse, se você gostou do método, conheça o nosso curso de segunda fase para a OAB, clicando no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá? É o curso pela Prodig preparatório, é só clicar e conhecer. E lembrando que se você gostou da aula, se te ajudou, deixa aqui embaixo um like, ajuda muito, demais, demais, demais. Tô ficando até sem voz já, né? Já é segunda aula hoje. Deixa um comentário também dizendo o que achou da aula e se inscreva no canal. Me siga ainda nas redes sociais, tem aqui embaixo, sobretudo lá no Instagram, @prof.cebrian. Tem muita coisa bacana lá, muita dica de segunda fase, beleza? Vou ficando por aqui, aguardo você na próxima aula. Fui!